Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Estou de volta aqui em Porto Alegre, depois de uma estada em São Paulo. Até trouxe algumas inovações para o nosso canal Fora de Curva. Primeiro esse microfone de lapela, vamos ver se funciona melhor o áudio para vocês. E também aqui do meu lado estão aquelas lâmpadas redondas para melhorar a imagem, vou ver se isso funciona ou se fui levado no bico mais uma vez nessa questão de áudios e vídeos. Mas, gente, já que hoje é segunda-feira, nós vamos ter, claro, o nosso quadro que vem por aí logo a seguir, mas antes um papinho sobre alguma coisa relevante que está acontecendo hoje. E o tema que eu vou abordar não é exatamente alguma coisa de hoje, mas algo mais estrutural, que eu comecei a perceber no mercado brasileiro de emprego, até em termos globais, que no início eu não dei muita bola, mas parece que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil e também no mundo e que envolve aqueles profissionais chamados de super qualificados e que estão numa idade um pouco mais avançada. Isso vem acontecendo logo depois do final da pandemia. O que eu quero dizer para vocês? Tem muita gente denominada pelo mercado como super qualificados que não está mais conseguindo postos de trabalho. Simplesmente eles procuram emprego até a níveis abaixo da sua capacitação e não estão conseguindo, pelo menos no mundo corporativo. E sobre isso andei dando uma pesquisada, tem várias análises já feitas, especialmente no âmbito da matéria dos recursos humanos, que dizem que esses profissionais com muita qualificação, quando se candidatam a um cargo abaixo do seu nível, ficam logo desmotivados, por isso que não conseguem emprego assim. Mas eu vou dizer o seguinte, gente, claro que com a pandemia, com fica em casa, que a meu ver foi um erro, aconteceu várias coisas no âmbito das empresas e dos empregos. Uma delas que tende a permanecer é o trabalho remoto, é o trabalho de casa. Uma redução dos níveis de interação pessoal, tipo cara a cara, reuniões pessoais, para uma comunicação via uma telinha de computador ou tela de celular. Isso aí muda muito não só o comportamento das pessoas, mas também como elas se comunicam. E evidentemente o pessoal mais jovem, capaz de teclar milhões de palavras num minuto num celular, que aqui meus dedos ajeitados são incapazes disso, vão levar uma grande vantagem perante essas pessoas, diríamos assim, um pouco mais veteranas. Mas e aí, pessoal, qual é a saída para os super qualificados? Ficar procurando emprego, mesmo que abaixo da sua qualificação, ou tentar partir para uma nova vida profissional? Eu, pessoalmente, optei por essa segunda alternativa. Virei youtuber, se bem que ainda não monetizado, mas pretendo ser monetizado, o canal está crescendo, espero que cresça mais. E é essa sugestão que eu dou para as pessoas que podem ainda contribuir muito com o mundo pelo seu conhecimento profissional, mas não encontram mais espaços nas empresas, pelo menos nas grandes empresas, as empresas mais tradicionais. O que eu diria para essas pessoas? Se elas têm uma capacitação que ainda é atual, sim, elas podem abrir sua pequena empresa, podem se juntar a um grupo de pessoas na mesma situação e lançar produtos no mercado, lançar consultorias no mercado de acordo com a sua expertise. Mas também, certas horas, nós temos que reconhecer, gente, eventualmente, o nosso conhecimento já não serve mais para o mercado. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa do setor financeiro, onde o conhecimento dela pode eventualmente ser substituído por softwares ou aplicativos mesmo no celular. Aí o valor dela enquanto mercado evidentemente cai e essa pessoa tem que reconhecer isso. Estou dando um exemplo sobre uma situação apenas hipotética, não estou dizendo que isso é verdade ou não. Mas o fato é o seguinte, o conhecimento, especialmente o conhecimento objetivo, ele tem data de validade no mundo atual em função da evolução do que se chama de inteligência artificial. Então, evidentemente, quem se reconhece nessa situação, não adianta ficar batendo de porta em porta, porque evidentemente essa pessoa seria contratada por um salário em tese mais elevado do que a média, e existem softwares que podem fazer quase a mesma coisa que essa pessoa faz por um menor custo. Então, sugestão, vamos buscar reciclagem, vamos buscar novos conhecimentos ou novos tipos de negócios. Isso até eu, o economista Eduardo Starosta, estou estudando, porque não dando certo essa questão do YouTube, meu retorno às palestras, acredito que dê, faço fé que dê,
Eu estou com uma pessoa muito capacitada que vai começar a promover minhas palestras novamente ao nível dos municípios brasileiros. Muito em breve posso estar aí na sua cidade. Mas é claro que mesmo que essa estratégia tenha chances de ser um sucesso, de dar certo, pode acontecer o contrário. Daí o que eu vou fazer? Olha, vou procurar alguma coisa que seja do meu agrado e realmente um pouco mais distante dessa minha área de atuação. Espero ainda ter muito gás para dar nessa área de economia e vocês prestem atenção. A minha análise econômica não é feita para aquelas pessoas que querem dicas de como ganhar dinheiro, mas sim de entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo a partir de uma análise econômica, juntando aí filosofia com sociologia e eventualmente até outros tipos de estudos comportamentais que não são muito tradicionais. Mas então é isso, gente. Olho aberto, fiquem de olho no mercado da sua profissão, mas tenham, sim, a sensibilidade de reconhecer que, eventualmente, existe um risco de que o que era antes não volte a ser. Aí, a melhor saída é o quanto antes buscar novas alternativas. E agora vamos para o quadro O que vem por aí. Amanhã, terça-feira, o IBGE vai divulgar a produção industrial mensal. O que está acontecendo com a indústria brasileira? Ela começou o ano muito mal, pessoal. Ainda sob efeito daqueles rebotes da pandemia que eu já comentei algumas vezes aqui no Fora de Curva, o recuo do indicador de janeiro, agora de 2022, frente a janeiro de 2021, foi de elevadíssimo 7,3%. Mas no decorrer do ano, essa negatividade começou a diminuir. Em fevereiro, a queda foi de 4,09%, março foi de 1,85%, abril de 0,49% e em maio já houve um crescimento de 0,46%, sempre comparando em relação ao mesmo mês do ano passado. Então fica bem claro que a redução da negatividade acabou se transformando já num pequeno crescimento em maio último, e aí vai sair amanhã o indicador de junho. Acho que a produção industrial de junho de 2022 deve sim ter um resultado positivo, seguindo essa sequência lógica que eu apontei agora, com uma expansão próxima a 1%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. O importante é saber o seguinte: será que essa recuperação ela se mantém até o final do ano? Aí vai depender de outro ponto que eu vou entrar logo, que é a questão da Selic, dos juros básicos aqui no Brasil. Mas por enquanto é isso. A produção industrial sai amanhã e deve haver um crescimento, ou tende a haver um crescimento, não vou ser arrogante a ponto de afirmar alguma coisa, ao redor de 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E na quarta-feira vai ser tratado, ao nível do Banco Central, da reunião do Conselho de Política Monetária, a grande pedra no sapato da economia nacional pela nossa ótica aqui do Fora de Curva. Vão decidir a Selic. O mercado, aqueles analistas de plantão, estão apostando que a Selic suba mais meio ponto percentual. Eu vou dizer o seguinte, pessoal, a Selic ela acaba sendo definida por uma decisão humana, não uma consequência de efeitos práticos de mercado. E na cabeça de um ser humano pode caber as coisas mais brilhantes, mas também pode entrar coisas muito estúpidas. O que eu digo? Até pode subir 0,5%, pode subir 1%, pode subir 400%. Mas se subir um infinitésimo de percentual, é o Banco Central novamente fazendo besteira. Olha só como é que está a inflação brasileira. Sim, tem a questão da queda do ICMS sobre combustíveis que deu uma boa segurada na inflação, podendo provocar até uma certa deflação em julho e agosto. Mas eu vou repetir, a inflação brasileira, assim como a inflação mundial, com exceção dos Estados Unidos, ela não se refere, ela não está relacionada com um excesso de demanda. A Europa está beirando a recessão, o Brasil com um crescimento muito aquém das suas possibilidades e estão com inflação elevada em função de questões internacionais. Primeiro foi a pandemia desorganizando várias cadeias produtivas, especialmente alimentar e de semicondutores, isso não foi regularizado ainda. E em segundo lugar, a guerra da Ucrânia com a Rússia, que está pegando pesado ainda no preço dos combustíveis, especialmente diesel, que é mais estratégico que gasolina, que até já caiu. Então, gente, o que está acontecendo, de novo, são questões externas que não vão ser aliviadas com um juro mais alto.
o consumo de bens duráveis no Brasil, como a gente já viu no varejo, está caindo, e isso pode se agravar de uma maneira até catastrófica se o Banco Central resolver elevar ainda mais os juros. Se deixar como está, já é um resultado ruim, mas é muito mais provável que isso aconteça. Se eu tivesse voto no Conselho de Política Monetária, mas eles não colocam um livre pensador nesses fóruns, eu diria que o juro no Brasil, a Selic no Brasil, sim, deveria começar a cair pelo menos a razão de 1 ponto percentual ao mês para chegar no final do ano em patamares mais ou menos razoáveis. Mas, lamentavelmente, eu estaria tomando uma decisão humana e não é a mesma decisão humana que o pessoal do Banco Central tende a tomar nesse momento. Vai ser até uma boa surpresa se eles mantiverem a taxa Selic em 13,25 e vai ser muito, mas muito mesmo difícil que eles derrubem a Selic pelo menos um pouquinho para dar uma indicação ao mercado que as coisas, pelo menos no custo financeiro, vai melhorar. E na quinta-feira o principal indicador não é brasileiro, é norte-americano. A queda do PIB lá gerou muita especulação. Será que os Estados Unidos entrou em recessão ou será que não? A minha aposta, como eu já falei em outras edições do Fora de Curva, é que não, os Estados Unidos ainda não está em recessão. E um dado fundamental de curtíssimo prazo para averiguar se isso é verdade ou não é os pedidos de seguro-desemprego lá naquele país da América do Norte. Na semana passada foram 256 mil pedidos de seguro-desemprego, uma alta de 4 mil em relação à semana anterior. Agora, esse dado que vai sair dia 4 de agosto, estão projetando uma pequena alta de 259 mil, ou seja, 3 mil pessoas a mais pedindo seguro-desemprego, que não é um estouro recessivo, mas sim revela um desemprego ainda baixíssimo naquele país. E na sexta-feira, aqui no Brasil, voltando ao nosso país, vai sair o IGP-DI, é o Índice Geral de Preços calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lembrar que no mês passado, referente ao mês de junho, a alta foi de 0,62%. Mas o que nós estávamos vivendo naquele momento? Em primeiro lugar, uma alta do dólar, lembrando que esse índice ele comporta muitos produtos importados por atacado. Segundo lugar, combustível estava em plena disparada. Terceiro lugar, ao nível de preços ao consumidor, ainda não existia o efeito prático da redução dos impostos sobre gasolina, etanol e energia elétrica. Então, a valorização do real em julho, ou como preferirem, a queda do dólar no mês passado, junto com a redução do preço médio do barril do petróleo e, ao nível do consumidor, uma queda também do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, deve sim puxar o IGP-DI para baixo, levemente negativos agora em julho. E agora também na sexta-feira, e finalizando o quadro que vem por aí, o nosso Fora de Curva, vai ser divulgado a produção nacional de veículos de julho, assim como a venda de veículos. No caso, esses dois indicadores eles estão um eletrocardiograma. Em alguns meses sobe de maneira exagerada, outros meses cai também de maneira bastante assintosa. Olha só o que aconteceu, por exemplo, na produção nas vendas de veículo em junho, uma alta de 27%. Já em julho caiu 4,8%. Na questão da produção, nós tivemos uma alta de 10,7% em junho e uma queda de 1,1% em julho. A tendência, gente, é um pequeno aumento. Só que os dados estão meio amalucados para mim colocar a mão no fogo em relação a isso. Então, prefiro pensar que vai haver aumento de vendas, mas uma perspectiva mais firme sobre essa questão de crescimento do setor eu vou deixar para agosto, uma vez que vai começar a incidir sobre os veículos aqui no Brasil uma queda de IPI patrocinada pelo governo federal. Então, julho para mim é certeza. Agosto, eu acredito que vai ter crescimento desses indicadores de produção e venda de veículos. E assim, gente, encerro por hoje o Fora de Curva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Um abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.